Hora de Aventura é a imaginação de Finn. Isso mesmo que você viu é a imaginação do Finn. A verdade é que o Finn é um garoto que vive com a mãe e que foram abandonados pelo pai. O Finn, ele ama a aventura. Ele está sempre se aventurando. Mas só que em uma de suas aventuras, o Finn acabou perdendo o teu braço. Sua mãe furiosa o proibiu de se aventurar. Finn era um garoto rebelde, então ele desobedecia a tua mãe e ele se aventurava. O Finn não tinha amigos. E ele sofria de uma condição onde a pessoa cria cenas na cabeça, ou seja, cria as histórias na cabeça. E não é só isso, a pessoa vive em um mundo onde ela mesma criou. A triste verdade é que o Finn criou esse mundo todo e mágico para fugir da realidade. No lugar onde ele vive, que é chamado de O, sofreu uma guerra e os habitantes desse lugar perderam tudo. E todos ali viveram na miséria. Todos os habitantes da Hora de Aventura são, na verdade, os amigos imaginários de Finn, que ele criou para afastar a solidão, pois sua mãe estava sempre ausente, distante, e ela era bem fria com Finn. E isso machucava profundamente o Finn. Não suportando mais essa solidão, essa angústia, o Finn foi embora. Começar uma nova vida. Finn tinha apenas 13 anos, ele já era um menino traumatizado. No caminho, o Finn achou uns ferros e fez um braço de ferro e colocou na parte onde não tinha o teu braço. O Finn sofre de hidrofobia, que é o medo por água. E esse medo se originou quando o Finn era pequeno. O Finn, quando era pequeno, ele também era cuidado pelo seu tio. Mas só que o tio dele não cuidava bem de Finn. Ele judiava do garoto. Deixava o menino sem comer e ainda dava banhos super gelados nele. E é por isso que o Finn tem tanto medo de água. É porque isso, na verdade, é um trauma que ele sofreu desde pequeno. O tio do Finn, na verdade, é um fantasma que sai do umbigo do Finn e assombra ele. Mesmo estando sozinho, o Finn acha que ele está sendo observado. O seu amigo Jake, ele foi real. Ele era o cachorro de estimação do Finn, que o Finn tanto amava. Os dois estavam sempre juntos. O tio do Finn, ele só bebia, ele era um alcoólatra. Ele também judiava do Jake. E ele não gostava de animais. Aí ele sumiu com Jake. O Finn achou seu amigo, mas só que já era tarde demais. O tio dele deu veneno pro Jake. O Finn chorou muito e muito. Ele não conseguia nem mais olhar pra cara do tio dele. O tio dele era um monstro. O que o tio dele fez foi imperdoável. E o Finn não conseguia perdoar ele, e com razão. Revoltado, o Finn gritou com o tio dele e falou: "Tem coisas nessa vida que não há perdão. E o que você fez foi imperdoável, tio. Seu monstro. Eu te odeio." O Finn falou desse jeito. O Finn até criou uma história para o Jake. Uma história mágica onde o Jake é um cachorro mágico que já fez coisas erradas, mas que tenta sempre ser uma boa pessoa. O Finn, ele vive tanto nesse mundo imaginário que ele mesmo criou que ele até se perdeu na realidade. Ele não vive mais na realidade. E como o mundo tá em caos, o Finn acabou achando uma coroa e um livro. Os artefatos são bem antigos, na era da Idade Média, sabe? O nome do livro se chama O Enquiridio, o Manual de um Guerreiro. O Finn gostou tanto disso que no mundo que ele criou, ele se pôs como o herói e todos os seus amigos imaginários veem ele como herói. E nessa condição, a pessoa chega até a entrar em conflitos com coisas que não existem, ou seja, coisas criadas pela tua mente. E o Finn até entrou em conflitos com seus próprios personagens. Um bom exemplo disso é a Princesa Jujuba. E na cabeça do Finn, a Princesa Jujuba nunca quis dele. Aí quando o Finn namora a Princesa de Fogo, a Princesa Jujuba fica com ciúme. E ela ainda fala:
Finn, você é meu herói. Você é o herói desse mundo. E o Finn entrou em conflito com ela, sendo que a princesa Jujuba não existe. É um fruto da imaginação dele. E nesse mundo imaginário, o Finn até chega a refletir. E avançando mais no desenho, o Finn até chega a amadurecer, mesmo estando em outro mundo, no mundo imaginário que ele criou, enquanto se aventura e conhecendo novos lugares. A verdade é que o Finn, ele é o único humano nesse mundo imaginário, e é por isso que a Terra de O é imaginária. Outros humanos extintos são personagens criados por Finn para não se sentir tão só e mascarar os seus traumas que o machucaram profundamente. E sentindo muita falta de sua mãe, o Finn voltou para a sua cidade para vê-la. E o Finn decide então mostrar a sua coroa que ele acabou achando para tua mãe. O que o Finn não sabia é que a coroa é amaldiçoada. Essa coroa pertencia a um rei, que era denominado de o Rei Gelado, que judiava de seus servos e deixava eles passarem frio, na neve sem roupas. E muitos de seus servos morriam de hipotermia. Aquele rei era louco e ele ria muito. E um dia o seu palácio foi invadido. Suas coisas foram roubadas e o rei passou frio até morrer. Ele faleceu de hipotermia. A única coisa que sobrou foi a sua coroa, pois ele não deixava ninguém tocar. O Finn achou essa coroa no mesmo local onde ficava o castelo do rei. Quando o Finn ia mostrar a coroa, uns caras apareceram, querendo roubar as coisas da mulher. O Finn salvou tua mãe. Ele pôs a coroa na cabeça. Aí ele começou então a jogar poderes de gelo pra cima dos caras, e os caras ficaram congelados. O Finn ficou maravilhado com o poder da coroa, mas ele se deixou ser dominado por esse poder. E um tempo depois, a sua mãe faleceu. E o Finn então começou a enlouquecer com o poder da coroa, que nem o Rei Gelado enlouquecido. Quem salvou o Finn da coroa foi o Simon, um cara que cuidava de uma criança abandonada chamada Marceline. A Marceline e o Simon foram reais. E o Finn ficou muito agradecido por ter sido salvo pelo Simon. E ele ficou um tempo com eles. Simon tinha uma namorada. Ela era muito bonita e ruiva, mas só que ele perdeu ela. Pra falar a verdade, ela desapareceu e o Simon tinha a esperança de reencontrá-la de novo. O Simon adotou Marceline e ele viu ela crescendo e se tornando uma moça muito bonita. E eles decidiram então ir para uma outra cidade. E chegando lá, para o azar da Marceline, os animais começaram então a morrer do nada. Que aquele povoado era muito religioso. Eles julgaram a Marceline, a chamando de vampira e bruxa, pois os animais no dia seguinte ficavam sem o sangue. O Simon e o Finn a defenderam, e a Marceline também se defendeu, mas só que ninguém não acreditou neles. A Marceline foi julgada e pregada numa estaca de madeira. E quando o sol apareceu, eles a queimaram viva. Simon ficou sem chão, pois ele amava muito Marceline e cuidava dela como se ela fosse a filha dele. O Simon entrou em depressão profunda, e o Finn acabou dando a sua coroa para o Simon. E com o passar do tempo, o Simon começou então a enlouquecer. E na cabeça dele, a culpada disso é a coroa. Mas ele nunca conseguia se livrar dela, pois ele se sentia como se pudesse fazer diferença no mundo. O Finn viu o espírito do Rei Gelado possuindo Simon. E depois disso, o Finn foi embora, e voltando para seu mundo imaginário. E no seu mundo imaginário, ele colocou o Simon e a Marceline, mas só que com uma história por trás de sua imaginação. E no seu mundo, ele deu poderes para Marceline. E nesse mundo, a Marceline é uma vampira. E o Rei Gelado é na verdade o Simon, que ficou possuído pelo espírito do Rei Gelado, por conta da coroa.
E no mundo imaginário de Finn, para que o Rei Gelado não faça nenhum mal para seus amigos imaginários, ele derrota o Rei Gelado e o coloca em seu devido lugar para que ele não machuque as outras pessoas. Pois o Finn ele sabe que o Simon não é uma má pessoa. Ele é uma pessoa que perdeu tudo que amava e que precisava de conforto e consolo. E o Finn faz isso, ele conforta o Simon. E o Simon acabou falecendo misteriosamente. E o Finn acha que foi por causa da coroa. Ele tentou destruir a coroa, mas ele não conseguiu. Ele voltou para sua cidade natal. Construiu a sua casa. Conheceu uma mulher com o apelido de Maga Caçadora. Os dois se casaram e tiveram filhos. E mesmo casado e tendo filhos, o Finn nunca deixou de viver o seu mundo imaginário. Ou seja, ele vive até hoje em seu mundo imaginário, enquanto cuida e luta pela sua família contra as pessoas que querem fazer mal a ela.